Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Quando pensas no papel de um pastor, que aspectos pensas ou valorizas quando alguém fala acerca do papel do pastor? Sentes que tens um pastor que reflete o coração de Deus, isto é, alguém que cuida de ti com amor, orienta na verdade e te guia também pelos princípios de Jesus? Alguém que conduza não apenas pelas palavras, mas pelo exemplo de Jesus, mostrando com a sua vida o que significa viver pela fé? Ou talvez mais importante seja também perguntar: desejas esse tipo de pastor? Como vosso pastor, e aos que estão aqui que um dia também desejam ser pastores, estaremos nós a viver de maneira a refletir a imagem de Jesus? Então o título da mensagem de hoje é Pastores segundo o Coração de Deus e estamos na nossa série sobre ser igreja. Vamos abrir então as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 até ao versículo 4. Para entendermos melhor o texto, é bom sabermos o contexto onde ele está inserido. Então esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro aos cristãos, judeus e gentios, que estavam dispersos pelas províncias romanas da Ásia Menor, atual Turquia. A perseguição estava a aumentar cada vez mais, possivelmente sobre o reinado de Nero. Pedro escreve esta carta a encorajá-los a permanecerem firmes, lembrando que mesmo diante do sofrimento há esperança. Nos primeiros capítulos deste livro, mostra como a salvação tem reflexos na nossa vida diária. A partir do capítulo 3, versículo 13, aponta para o sofrimento de Cristo como modelo para nós enfrentarmos as nossas provações. No capítulo 5, aquele que nós iremos ver hoje, Pedro dirige-se aos pastores das igrejas, chamando a pastorear com humildade, com amor, sem arrogância, sem qualquer tipo de interesse próprio. No tempo certo, então, Deus exaltará quem for fiel. Esta passagem também não se aplica somente aos pastores, mas também a toda a igreja, conforme iremos ver. Cada um tem, assim, responsabilidade. E tal como os pastores são chamados a refletir o coração de Deus, todos nós somos desafiados a viver com humildade. Vamos então ler o versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então, no Novo Testamento, as igrejas não tinham apenas um único pastor. Este é um ensino importante no Novo Testamento, pois todas as igrejas, por mais pequenas que fossem, sempre tinham um presbitério, isto é, um grupo composto por vários pastores. E estes pastores eram homens. Qual a razão de serem apenas homens? Em primeiro lugar, é preciso dizer que nós não estamos a falar de valor ou de capacidade. Há mulheres com muito mais capacidade ou valor do que eu. É preciso dizer que somos todos iguais aos olhos de Deus. Em segundo lugar, precisamos fazer diferença entre cultura e o que é doutrina. Há aspectos culturais que mudam com o tempo, enquanto os aspectos doutrinários, esses nunca mudam, por mais que a cultura possa exercer pressão. Por exemplo, os véus, os adornos, eram questões culturais, e quando Paulo diz que as mulheres deviam usar véu, significava que, estamos a falar para Corinto, que quando as mulheres não usavam véu, significava que elas estavam livres para qualquer tipo de homem. Então, ao usarem véu, significa eu sou casada, e lá havia as prostitutas cultuais, então, para fazerem diferença das mulheres, elas usavam véu para mostrar eu sou casada, eu não estou livre. E isso é um aspecto cultural que hoje em dia não significa nada para nós. Por isso as mulheres na nossa igreja não usam véu. Quando Paulo em 1 Timóteo capítulo 3 menciona
as qualificações de um pastor, ele fala qualificações de homens. E no capítulo 2 ele apresenta as razões doutrinárias, porque primeiro foi formado Adão e não Eva, e além disso foi Eva que foi enganada primeiramente e não a Deus. Então esta escolha reflete a ordem de Deus estabelecida desde a criação, quando Deus fez primeiro Adão e depois fez Eva. Isso não foi uma escolha de Deus para um tempo específico, mas uma norma para toda a igreja. Por isso, ao longo de toda a Bíblia, nós nunca vemos sacerdotisas, nós nunca vemos pastoras, nós nunca vemos apóstolas. E se nós acharmos que isso é uma questão cultural, convém lembrar que todos os povos pagãos tinham sacerdotisas e menos Israel. Logo, é uma questão doutrinária e não é uma questão cultural. Devemos ter então uma compreensão fiel da palavra de Deus, aplicando os princípios com integridade, sem tentar adaptá-los às tendências ou pressões culturais do nosso tempo. Deus estabeleceu as orientações para a liderança da sua igreja e aquilo que Deus estabeleceu deve permanecer para todo o sempre. Por isso nós devemos orar para que Deus levante homens piedosos para o ministério pastoral e também que as igrejas reconheçam esses homens como os seus pastores. Por outro lado, olhamos para este texto, reparem novamente, a liderança pastoral não deve ser responsabilidade de um único homem, mas deve ser partilhada e exercida por um presbitério, conforme o modelo que nós vemos nas Escrituras. Tenho orado para que Deus levante homens tementes a Deus, para que a igreja possa reconhecê-los como seus pastores. Desafio-os também a orar para que Deus levante homens para o presbitério, pois a função pastoral que estou a exercer ao longo destes quase 12 anos aqui na Igreja da Graça, ela não deve ser exercida apenas por mim. Ela deve ser partilhada por um conjunto de pastores para proteção pessoal minha, mas também proteção da Igreja. Porque pode ser tentador um homem dominar a Igreja se for ele o único pastor. Há uma frase de Phil Newton que diz isso, eu vou ler. A liderança exercida por uma pluralidade de homens piedosos, responsáveis uns para com os outros, reduz a tentação de um único homem administrar com excessiva autoridade a igreja ou usá-la para satisfazer o seu ego. A fraqueza de cada homem é completada pelas forças dos seus colegas presbíteros. A pluralidade aumenta a habilidade da igreja em permanecer firme diante dos obstáculos à fé. Então acredito que brevemente nós daremos pequenos passos para que isso torne uma realidade. E isso vai acontecer no tempo do nosso bom Deus. Para além do presbitério, havia também os diáconos, homens e mulheres. Nós vamos falar sobre isso para a semana. É comum nós encontrarmos estes dois ofícios nas cartas, presbíteros e diáconos. E devido então a esta pluralidade, Pedro referiu-se aqui aos presbíteros presentes nas igrejas. Outro ponto também importante ao olharmos para este texto é que todos os presbíteros, mesmo tendo funções diferentes, têm igual importância. Quando Pedro diz era presbítero como eles, mostra-nos que não há hierarquia nem dentro da igreja nem dentro do presbitério, porque ele era um como eles. Ou não podemos ver aqui como Pedro o principal apóstolo ou Pedro sendo o Papa. Não, era um entre eles. Embora ainda não tenhamos um presbitério, quero dizer aos irmãos que na reunião da direção, e estão aqui vários membros que podem comprovar isso, eu já perdi votações na direção. E até abri mão de algumas ideias para o bem da igreja. Porque o que realmente importa não é a minha agenda, mas sim a Igreja de Cristo. Então eu já perdi votações. Às vezes sou o único a votar numa só proposta. E está tudo bem, porque são decisões feitas por amor. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então a função do presbítero é pastorear. Daí nós usamos mais vezes a palavra pastor do que presbítero. No Novo Testamento a palavra mais usada é presbítero. Pastor é possivelmente usada só umas 2 vezes. No entanto, devemos saber que o termo presbíteros não é específico da igreja presbiteriana, pois os batistas ao longo da história sempre tiveram presbitério.
Embora, infelizmente, tenham abandonado esta visão bíblica nos últimos anos, e talvez seja uma das razões para haver tão poucos pastores nas nossas igrejas. Nesse sentido, Pedro apelou aos pastores para que pastoreassem, ou seja, para que liderassem o povo no sentido de prover orientação, ajuda e cuidado para com a igreja, que é o povo de Deus. Este é um alerta importante para nós. Pode parecer uma coisa básica, mas é um alerta para todos nós, pastores. Pois a vida do pastor exige muita disciplina pessoal, já que nós estamos sujeitos a muitas distrações para servirmos as pessoas. Um pastor, a sua principal responsabilidade como pastor é pastorear. E para que o pastor possa manter o foco para o qual foi chamado, tal como Paulo disse em 1 Timóteo 14,16, ele precisa cuidar da sua vida e da doutrina. Isto é fundamental, entender. Eu preciso de tempo para analisar a minha vida à luz da palavra de Deus. E muitas vezes o meu maior problema é que eu olho para a palavra e penso, como é que eu posso abençoar o Rafa? Como é que eu posso, através desta palavra, ajudar a Luísa? E por aí adiante. E esqueço-me que eu preciso de meditar e ser quebrado primeiro pela palavra para depois transmitir às pessoas. É a minha vida que precisa ser transformada em primeiro lugar para que eu não me torne um hipócrita e nem vos ensino de um pedestal, mas sim como quem foi quebrado pela cruz. Se a palavra não me quebra primeiro, se eu acho que a mensagem é só para vocês, eu vou ser arrogante. Por isso é que eu estudo a palavra e ela tem que me quebrar. No acampamento dos Açores, os adolescentes, eles não me pouparam nas perguntas e respostas. Uma dessas perguntas foi, o que acontece quando não sentes alegria naquilo que vais pregar? Pau, além de outras, como dizes que somos pecadores, então qual é o teu pecado? Dizes que lutamos contra o pecado, mas qual foi o pecado que tu lutaste e venceste? E aquele que ainda não venceste? Vamos ver já o nível? Então a pergunta que eles fizeram foi, o que acontece quando não sentes alegria no que vais pregar? Eu respondi, volto ao texto. Porque acredito que toda a palavra de Deus tem algo importante para a minha vida. Além disso, enquanto estudo, eu oro para que Deus me dê a capacidade de adorá-lo enquanto estou a estudar e que me dê a capacidade de adorá-lo enquanto eu prego. Então, este é muito importante. Se eu não sinto alegria no texto, e ontem eu nem entendi muito bem a pergunta da Patrícia, porque ela estava a perguntar se o texto de hoje, o sermão de hoje, ia-me, já não me lembro o termo, mas se me ia animar, mas pelo aspecto negativo. E eu estava-lhe a dizer que não ia ser impactante, mas ela queria dizer que ia ser impactante. Não é? E ela ficou muito preocupada. Não é? O Jonatas vai pregar uma coisa que não mexeu com ele. Não é? Não, eu entendi mal. Não é? O texto tem que mexer connosco. Então, as igrejas, devido a isso, devem desejar que os seus pastores tenham tempo com Deus e ajudar que isso aconteça. Como? Orando, investindo, servindo para que o pastor cumpra o ministério para o qual foi chamado. E daí vêm os diáconos abrindo porta para a semana que vem. Se o pastor estiver bem com Deus, estará mais capacitado para cumprir a função para a qual foi chamado. Se o pastor se humilhar diante de Deus, terá humildade para servir as pessoas, deixando de lado toda a arrogância. Um pastor arrogante é um contrassenso. Ele deve ser despedido. A arrogância não deve dominar o pastor. Agora, quantas vezes já nos preocupamos se o pastor está a investir tempo na sua intimidade com Deus? Não há ninguém que aguente quando só se dá e não se recebe. Por isso, a pergunta que os adolescentes me fizeram faz sentido. Quais os pecados que tu ainda lutas, Jonatas? Eu gostava que mais pessoas fizessem essa pergunta. Quais os pecados que tu ainda lutas? Quais os pecados que tu ainda tens para vencer? Quais aqueles que tu já venceste? Acho isto espetacular, alguém se preocupar com a minha vida espiritual. O pastor precisa cuidar de si, também ao cuidar da sua família. Porque segundo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, quem não cuida da casa não pode cuidar da igreja. E o ministério pastoral é extremamente desgastante. Falo agora também como filho de pastor. Para quem não sabe, eu sou filho de pastor.
Então eu considero que já estou há 44 anos, de certa forma, no ministério pastoral. 44, meu Deus. Então, muitas vezes, o pastor envolve-se tanto com a vida das pessoas que se esquece da sua própria casa. E esse desgaste nem sempre vem do aconselhamento ou do estudo para os sermões, mas por vezes na gestão de conflitos ou sensibilidades ou nas opiniões desprovidas do amor cristão. Estava a falar com o Daniel sobre se nos calhasse o Euromilhões, o que é que fazíamos. E então eu disse, olha, eu se me calhasse o Euromilhões, que não jogo, mas isso era um milagre, se eu jogasse o Euromilhões e se eu ganhasse, eu continuava a ser pastor. Mas havia um aspecto que eu largava. Gestão de sensibilidades. Deixava isso para o Mateus. Não é? O Mateus vai gerir as sensibilidades, eu prego, eu oro, eu aconselho, mas gerir sensibilidades, Mateus está aqui, eu pago-te. Não é? Porque é difícil, de facto, este aspecto. E este desgaste, às vezes, mina a vida do pastor, mina a vida da sua família. Por isso, há momentos que eu preciso passar mais tempo com a igreja e outros que eu preciso dedicar mais à minha família. Quando cuido bem da minha família, eu estou a cuidar da igreja. Uma igreja que queira desqualificar o seu pastor, basta impedir que ele tenha tempo em família ou, noutra perspectiva, dificultar a educação dos seus filhos dentro da igreja. Já o disse antes e repito, os meus filhos precisam crescer na igreja com as suas imperfeições, porque eles são pecadores. Precisam de ser amados e abençoados por cada um de vós. Das frases mais difíceis que eu agora falo como filho de pastor, que alguém me podia dizer é: então, mas tu és filho de pastor e portas-te assim? Então, mas nós temos alguma qualificação especial diante dos outros ou somos todos pecadores? Então nós não devemos dizer aos filhos de pastor: tens de te portar bem porque tu és filho de pastor. Isso é a pior coisa que podem dizer. Porque não entendemos a gravidade do pecado. Então que cada comentário que ouçam, mesmo quando falham porque são miúdos, cada comentário que nós façamos aos filhos dos pastores possa servir para o seu crescimento espiritual. Precisamos de ajudar a família do pastor nesta tarefa, para que um dia os filhos do pastor possam dizer: eu fui muito amado na igreja onde cresci, mesmo sendo o meu pai o pastor. E por isso eu regressei à igreja de Tondela e regressei à igreja de Abrantes para ajudar, porque eu fui muito amado pelas pessoas, até pela Arinda. Lá em casa, então, nós temos uma regra. Nunca vamos dizer aos nossos filhos que precisam de se portar bem para dar o exemplo porque são filhos de pastor. Não. Precisam se portar bem porque são filhos de Deus. Outro aspecto que nós vemos aqui que o apóstolo Paulo abordou, reparem, cuidar da doutrina. 1 Timóteo. O pastor precisa de ter tempo então para estudar, para poder ensinar, repreender, aconselhar, exortar a igreja, sempre à luz da palavra de Deus. E as pessoas devem desejar que isso aconteça, que haja fidelidade, que haja rigor, para que o pastor entenda os detalhes do texto e possa então explicá-los. Sabem, meus irmãos, o peso de estar aqui a pregar é enorme. É a própria palavra que nos mostra isso. Tiago 3:1. São poucos aqueles que devem ensinar, pois nós, os que ensinamos, teremos um julgamento mais severo. Hoje tivemos uma escola bíblica dominical muito interessante, várias perspectivas. Eu sei que vou ser julgado por aquilo que eu disse. Ou por aquilo que deixei de dizer. Por isso, preparar uma mensagem não deve ser algo de ânimo leve, nem se faz em poucas horas. Há muita oração e muito estudo envolvido até chegar aqui. Sendo assim, quando o pastor tira tempo com Deus e tempo para estudar a palavra, terá mais desejo de pastorear a igreja. Não será um rato de biblioteca, só estudo, nem um relações públicas. Será assim um homem que anda com Deus em humildade, servindo a igreja com a palavra de Deus. Se até agora nós vimos que um pastor deve cuidar de si e da sua família, este versículo mostra-nos que o pastor deve pastorear a igreja. Mais uma vez, pode parecer uma coisa básica, mas não é. Eu não estou aqui para entreter as pessoas, mas para pastorear. Eu sei que sou um pastor imperfeito, por isso apresento-vos sempre o pastor perfeito, Jesus.
não sou um grande comunicador, eu sou um pregador normal. E quando às vezes as pessoas dizem o seguinte, quando dizes isso, tu não te tens muito em conta. E eu respondo, infelizmente eu ainda me tenho muito em conta. E quando isso acontece, eu quero que os outros, por exemplo, paguem por aquilo que me fizeram. A única conta que realmente importa no meu ministério é esta. O meu melhor será sempre quando for Jesus em mim. É sempre Jesus em mim. Por isso, as únicas coisas que vos tenho para oferecer são Jesus, a palavra, a oração e o caminhar ao vosso lado. Por isso, posso afirmar com confiança o que Paulo disse em Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo profundamente que quem chega até à graça saiba que aqui a palavra de Deus é pregada e que venham não pela qualidade, mas pela fidelidade. Do fundo do coração, espero mesmo que possam discordar até de mim de alguns pontos, possam sempre dizer o seguinte: o pastor prega a palavra e pastoreia a minha vida. Este é o meu desejo. Eu não estou obcecado se a Patrícia concorda ou discorda de mim. Mas desejo que a Patrícia, ao olhar para a minha vida, possa dizer: o Jonatas prega a palavra, podendo ou não discordar com ele, e ele cuida da minha vida. É isso que eu desejo. Agora, o que implica e o não implica pastorear? Versículo 2, parte B, e o versículo 3. Pastoreai não por constrangimento, isto é, por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-os modelo do rebanho. Então, nestes dois versículos, Pedro menciona 3 aspectos que devem marcar o ministério pastoral, contrapondo-os com 3 atitudes que devem redefinir a relação do pastor com a igreja. Reparem, primeiro aspecto, não por obrigação, isto é, por dever, mas espontaneamente. A ideia no original é com desejo. Este é um sério aviso. E eu digo isto, e estou quase só a pregar para mim, porque ainda sou o único pastor aqui desta igreja. Às vezes a linha entre o dever e o desejo de pastorear é muito ténue. Eu não quero perder a alegria de vos pastorear. Quero sempre que seja um desejo e que nunca seja uma obrigação. Na maioria das vezes a culpa é do próprio pastor. Noutras vezes pode ser culpa da igreja quando ele não pastoreia de boa vontade. Para que este desejo se mantenha vivo, sei que preciso de me alimentar diariamente a palavra, orar pelas vossas vidas, porque a oração gera amor pelas pessoas. Como as pessoas também devem orar pelos seus pastores. Eu preciso das vossas orações. Eu preciso do vosso apoio. Segundo aspecto, nem por interesse em ganhar dinheiro ilícito, mas de boa vontade, isto é, com disposição de servir. A Bíblia é clara em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 a 21, ao afirmar que as igrejas devem sustentar os seus pastores de forma dupla, especialmente aqueles que se dedicam com afinco à pregação e ao ensino. E dou graças a Deus porque esta igreja faz isso. E dou graças a Deus também, permitam-me também, em jeito de nota de rodapé, de a igreja não só sustentar o seu pastor, mas sustentar a sua família. Por exemplo, se as coisas aconteceram como aconteceram nos Açores, foi também muito devido à minha esposa. Se ela não estivesse comigo no ministério, não seria possível, porque eu não fiz quase nada para o acampamento dos Açores. Foi ela que foi ligando todos os aspectos. E isso deve-se porque a igreja sustenta a família pastoral. E ajuda no aconselhamento e apoia também quem precisa. Agora, isso nunca pode significar que o ministério pastoral seja movido pelo dinheiro. O dinheiro jamais deve ser a motivação. Os pastores devem estar dispostos a servir todas as pessoas com o coração disposto, independentemente se vão ter retorno ou não. Reparemos que o texto fala de dinheiro ilícito, ou seja, quem se aproveita da posição pastoral para obter ganhos indevidos ou age por interesses financeiros. Está vedado aos pastores. Mas também há outra perspectiva, se calhar permitam-me utilizar da mesma forma que o dinheiro. O pastor não deve usar a sua função para procurar fama e reconhecimento no ministério. Ser pastor
sempre foi uma chamada para servir a Deus e às pessoas, nunca foi para buscar dinheiro, poder ou prestígio. As palavras de João Batista devem ecoar nas nossas vidas e na vida dos pastores. É necessário que Cristo, cresça e que eu diminua. Os pastores devem assim ter um cuidado constante com o seu próprio coração e precisam que as pessoas o ajudem nessa vigilância. Porquê? Porque a fama, o orgulho, destrói pastores. Já me perguntaram, mas tu desejavas ser mais conhecido? Tu desejavas ter mais fama? Eu digo, às vezes desejava. Mas eu sei qual é o outro lado. É a queda. Porque eu não sabia lidar com isso. Então eu tenho muito cuidado com essas coisas. Quando o mundo e também algum meio evangélico ama endeusar alguém, pode-se perceber que o foco deixou de estar em Cristo e passou a estar no homem, desviando a glória que pertence unicamente a Deus. Por exemplo, eu já deixei de tirar fotos com os pastores de quem eu admiro. Já tirei com o John Piper, por isso já não preciso mais nenhum. Mas já não tiro, porque acho que isso é, de certa forma, endeusar. Precisamos ter cuidado. O pastor Augusto Nicodemos fala precisamente disso. Deixem de endeusar pessoas. É a palavra que tem que ser admirada. Então eu peço-vos a vossa ajuda para nunca me envaidecer. Se analisarmos bem, tudo o que acontece está muito mais ligado ao zelo de Deus pela sua igreja do que propriamente a qualquer mérito nosso. Deus foi zeloso connosco quando não nos dá chuva. Não é mérito nosso. Então preciso-me lembrar-me constantemente, eu não consigo. E não consigo pastorear a minha vida sozinho. Preciso da ajuda de Deus e de algumas pessoas que examinem a minha vida. Frequentemente eu dou liberdade, especialmente às pessoas da direção, para serem os meus pastores, porque o meu coração é enganoso. Não quero pessoas que me afaguem o ego, por isso eu tenho o Rui Danilo comigo. Mas que tenham coragem de me dizer o que preciso de ouvir, se estou a fazer as coisas com motivos lícitos ou ilícitos. Obviamente que eu agradeço que seja feito de forma correta. Quero-vos dizer também outra coisa. Não há uma crítica que me seja feita, mesmo que injusta, que eu não avalio sozinho, ou às vezes até peço a outros pastores que me possam ajudar a discernir, porque se eu acho que o Rui Danilo não tem razão, a probabilidade é 99,9%, mas eu vou para casa estudar, ou até falar com outros pastores para perceber que o Rui Danilo às vezes não é 99,9%, mas pode estar ali nos 50%. Porque eu não consegui ver sozinho isso. Por isso, um pastor humilde sabe que a sua maior recompensa, diz o texto, virá da glória de Deus refletida na vida das pessoas. Na salvação e na santificação. Por isso, irmãos, renovo o meu compromisso convosco, usando as palavras de Paulo. De muito boa vontade me gastarei e deixarei gastar pela vossa vida, ainda que vos amando cada vez mais, seja cada vez menos amados. Segundo aos Coríntios 12, 15. Terceiro aspecto que nós vemos aí no texto. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas sim como exemplo. Quando eu ouço falar dos pastores dominadores, este é um sério problema. Ainda agora vi mais uma igreja que eu admirava a liderança, mas que permitiram abusos. Eu não admito abusos. E agora não estamos a falar estamos também a falar da parte física, com certeza. A igreja sabe que eu já entreguei até alguém à polícia devido a isso. Eu estou a falar abuso de poder. Não podemos consentir com isso. Não é por acaso que tanto em 1 a Timóteo como em Tito, e neste texto, vemos a preocupação de Paulo com o caráter do pastor. Afinal, ao longo do ministério, o nosso caráter será provado inúmeras vezes. As competências e o conhecimento vão-se adquirindo, vão-se aprendendo. Isto não significa que devemos menosprezar, até porque o pastor deve manejar bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Assim, os pastores têm uma grande responsabilidade perante as pessoas que Deus lhe confiou. Olhamos para Ezequiel 34, versículo 1 até ao versículo 5. Então o pastor deve, e porquê é que eu estou a dizer estas coisas? Este sermão é só para o pastor, não nos interessa para nós. Porque a igreja deve ser exigente. A igreja deve ser exigente com os seus pastores. Em amor deve ser exigente para que eles que fortaleçam os fracos
Cuidem dos feridos, procurem os perdidos e desorientados. Quando nós procuramos algum ferido, quando nós procuramos alguém desorientado, isso não dá likes, isso não dá projeção pública. Nada. O melhor do ministério não é o que é visível, mas aquilo que é invisível. Porque vemos a glória de Deus a agir de uma forma extraordinária. Então é preciso exortar, corrigir e desafiar as pessoas em amor. E mesmo quando somos mal compreendidos ou até maltratados, nós devemos continuar a amar. Pastores devem continuar a amar e a cuidar. No entanto, há um limite. Não temos poder para mudar a vida de ninguém. Nem somos chamados para dominar a vida de quem quer que seja. Em 2018 foi a maior lição que eu aprendi. Eu não tenho a capacidade de mudar a vida de ninguém. Foi uma lição dura, mas ao mesmo tempo trouxe-me descanso. Eu exorto, cuido, oro, mas na verdade eu não tenho capacidade para mudar a vida da Adriana. Só Deus. Então eu descanso no poder de Deus. A melhor forma de influenciar alguém, eu digo sempre isto às pessoas que têm responsabilidades aqui na igreja, a melhor forma de liderar alguém é sempre pelo exemplo. Sempre. Por isso Paulo apontava para Jesus e apontava para a sua vida na medida em que a sua vida apontasse para Jesus. Isto aplica-se então aos pastores e a qualquer outra pessoa. Como sabem, e digo isto vez após vez, até a Patrícia já me imitou, o que mais me faz vibrar no ministério pastoral é ser usado por Deus para ver vidas a serem transformadas. Mas às vezes a transformação não acontece porque as pessoas não querem, não estão dispostas a mudar. E quando cumprimos a nossa missão, podemos ser incompreendidos, rejeitados ou até desprezados. Se os pastores devem então liderar pelo exemplo, a igreja também deve desejar ser pastoreada pelos seus pastores. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores. Então, Adriana, vais fazer o almoço. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver quando eu cumpro a missão de trazer a palavra do Senhor. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles cuidam das vossas vidas, como aqueles que irão prestar contas a Deus. Eu irei prestar contas da vida de todos, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, igreja, se o vosso pastor vos pastorear segundo a palavra de Deus, ouçam-no. Porque ele vai prestar contas das vossas vidas. E façam isso para que o pastor sinta alegria e não dores, porque não vos seria útil. Por isso a pergunta, será que ainda sentem que eu sou o vosso pastor? Será que ainda sentem que eu vos oriento segundo a palavra de Deus? Ou será que as minhas palavras só são ouvidas apenas como de um amigo e não como as de um pastor? Eu digo muitas vezes isto à direção. E por vezes à igreja. Eu sei que sou amado como Jónatas. Mas terei eu o amor como pastor desta igreja? E quando isso não acontecer, ao invés de ficarmos a contar votos, falemos abertamente sobre isso. Porque o que eu mais desejo é o melhor para esta igreja, porque eu amo-vos muito. E se um dia que eu compreender que não estou a ser bênção para a igreja, eu sou o primeiro a colocar o meu lugar à disposição ou até a resignar o meu cargo, independentemente do vosso amor. Eu sei que a recompensa não está aqui. Eu não quero ser coroado nesta terra. Qual a recompensa que nos aguarda? Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então os pastores podem ter a certeza de que a recompensa virá de Deus, e se nós formos fiéis até ao fim, ninguém nos poderá tirar. Embora não pense nisso todos os dias, esta é a certeza que eu tenho e que me dá ânimo em muitos momentos. Aquilo que Deus tem reservado para nós, é isso mesmo, Helena, aquilo que Deus tem reservado para nós é infinitamente superior a tudo o que o mundo oferece. Então, ao olharmos para o texto de hoje
somos desafiados a refletir sobre o tipo de pastor que Deus deseja para a sua igreja. Agora, estarão dispostos a apoiar os pastores, a ajudar os pastores que vos guiam pelo exemplo de Jesus Cristo? Oremos para que Deus levante pastores fiéis e piedosos, para que a igreja seja conduzida com sabedoria e amor, edificando os cristãos e levando à salvação daqueles que ainda não creem. Eu não tenho uma agenda pessoal. Nem estou à procura de trampolins. Eu quero ver Cristo a ser formado nas vossas vidas, até que Ele venha. Eu quero ver Cristo a ser transformado nas vossas vidas. Por isso é que nós podemos conviver com as discordâncias. Por isso é que nós podemos conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Porque há uma coisa que nos une. Jesus Cristo. Jesus. Sempre Jesus. Que Deus me abençoe a ser um pastor fiel. E que Deus abençoe esta igreja a ser fiel e a amar também aqueles que Deus colocou à frente desta igreja. Orem por nós. Orem pela minha família. Orem por mim. O momento que eu passo e vivo, alguns sabem, não tem nada a ver com a nossa vida pessoal, não é um momento fácil. Eu preciso das orações do meu povo. Eu preciso das vossas orações. Eu preciso do vosso apoio. E se nos próximos tempos eu puder não ter uma palavra mais correta, desde já peço o meu perdão. Orem por mim. Eu preciso muito de vocês. Nós estamos juntos. Hoje são vocês a apoiarem, amanhã posso ser eu a apoiar-vos, mas nós estamos juntos em Cristo, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude.